Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queremos dar início à nossa quarta aula de finanças, da matéria de finanças. Espero que seja um tempo de edificação na sua vida e que todos nós possamos aprender a palavra do Senhor juntos. Amém. Vamos orar antes da gente iniciar. Enquanto isso, o pessoal vai estar chegando. Vamos entregar a Deus esse tempo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa aula. Tudo pertence a Ti, Tu és o dono de tudo e consagramos, Pai, esse estudo, que a Tua palavra possa penetrar cada coração, Pai, e acima de tudo, que a gente possa absorver e colocar tudo em prática, Pai, as Suas verdades em nossas vidas. Louvamos por esse momento aqui e agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, então. Fique à vontade. Nós estamos na quarta aula, do total de 8. Quem não perdeu nenhuma aula até agora, das 4, parabéns pela sua pontualidade, fidelidade, pelo compromisso. Talvez alguns precisaram faltar, mas você repõe aí a matéria em casa, no site, nos áudios, slides. Se tiver alguma dúvida, anota, me pede, me chama no particular se for o caso. E hoje a gente quer dar sequência e tentar finalizar, se não der tempo a gente vai para a aula que vem, o assunto do dízimo, que é um assunto muito importante, e hoje a gente vai adentrar numa parte um pouco mais profunda, que é dentro da lei, e tirar aqui os princípios, a perspectiva espiritual do dízimo nesse período. Só revisando aqui o que a gente já viu, nós introduzimos o assunto de dízimo falando sobre celebrando a redenção. Estão lembrados? Da importância desse entendimento de que quando a gente participa de uma oferta do dízimo ou mesmo celebra a ceia, a gente está celebrando a redenção da obra redentora de Cristo Jesus, a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. A gente entendeu que éramos escravos do pecado, tínhamos uma dívida impagável, né? O ser humano contraiu uma dívida no Jardim do Éden, mas Jesus Cristo veio e pagou essa dívida. Então nós fomos redimidos, né? Fomos comprados de volta para Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E Ele cancelou o escrito da dívida. Então agora a gente não é mais escravo de Satanás, do pecado, das trevas. A gente agora foi transferido, né? Fomos catapultados para o reino da luz. Vivemos no reino de Deus pelo que Jesus fez por nós. Isso é redenção. O que significa isso? Que agora só pertencemos a Ele. Ele nos comprou. Então agora a gente não é mais escravo de outro, que no caso é Satanás. E agora a gente já tinha esse entendimento que tudo pertence a Deus, agora mais ainda com o que Jesus pagou naquela cruz. Nossa vida, nossos bens pertencem a Ele. 100% é dele. Ficou bem claro isso, né? A gente até fez uma ilustração aqui, fez uma dinâmica para ficar bem mais fácil o entendimento. Só uma revisão aí do que a gente já viu. A gente também viu o que significa a palavra dízimo, que é 1/10, né? 10%. Mostramos também por que é usado a fração 10, a quantia 10, porque para Deus 10 representa uma completude, né? Uma inteireza, um todo. Toda vez que ele menciona 10 é porque está relacionado com uma representatividade que leva ao todo. Assim como ele fala dos 10 mandamentos, que representa toda a lei de Deus. Aqui a gente viu alguns exemplos com Abraão, com Isaac, com Jacó, usando o 10, né? 10 camelos, 10 jumentos, que havia do melhor do Egito. Todos os bens do seu Senhor estavam em suas mãos, tudo naqueles 10, né? E no Egito também a gente vê quantas pragas foram lá na época que o povo estava para ser liberto, lembra? 10 pragas, por que não foram 7, 15? Coincidência que foram 10, né? Tem relação. No deserto a gente vê também que por 10 vezes o povo tentou a Deus. Então é um número que você agora tem um entendimento, porque às vezes você pode se perguntar, né? A gente viu também o dízimo antes da lei. Quem pode falar com suas palavras aí? O que aprendeu na aula passada sobre o dízimo antes da lei? Para a gente revisar aí. Quem introduziu o dízimo? Lembra lá em Gênesis 14, 20?
Vamos relembrar o que Abraão viveu naquela situação de Gênesis 14? Isso. Naquele contexto, Abraão estava para resgatar Ló, que estava prisioneiro de um povo, de uma nação. Então ele foi lá e guerreou e derrotou aqueles 4 reis, que também estavam em luta com outros 5 reis. Depois você pode ler todo o texto de Gênesis 14 e entender bem isso. Então Abraão venceu e trouxe Ló de volta com seus bens, e uma pessoa abordou Abraão. Quem foi essa pessoa? Melquisedeque, que era o rei de Salém. Melk significa rei, Zedeque, justiça. Então, Melquisedeque, rei de justiça. E rei de justiça de Salém. Salém significa paz. Rei de justiça e paz. Por isso que é Jerusalém, né? Fundação de paz, cidade de paz. Então, Melquisedeque tipifica, tem uma tipologia. Muitos teólogos concordam com isso, que tipifica Jesus Cristo. Porque ele é um sumo sacerdote que tinha também a função de rei. Era rei e sumo sacerdote, tinha duplo ofício. Então, Melquisedeque, o que ele faz quando ele encontra Abraão? Lembra? Oferece pão e vinho. Qual é a relação que a gente tira disso? Qual é a correlação? Está ligado com o corpo e o sangue de Cristo. Já mostrando lá na frente o que Jesus faria por nós, dando o seu corpo e seu sangue em sacrifício. Então Abraão recebeu de Melquisedeque esse pão e vinho. E qual foi a resposta, a reação de Abraão? Qual foi a atitude dele depois de ter recebido o pão e vinho? Reconheceu a autoridade. Reconheceu a grandeza desse sumo sacerdote, a autoridade, honrou ele através dos dízimos, dos despojos daquela guerra que ele tinha conquistado. Entenderam? Só revisando, você já aprendeu na aula passada, mas porque tem fundamento isso. E você vai ver que em nenhum momento a gente vê isso lá antes da lei, escrito que Abraão tinha que dar o dízimo. Não era algo obrigatório, não era algo que foi taxado, imposto dentro de uma lei. Abraão deu de forma voluntária, nem Melquisedeque pediu. Então Abraão, de forma voluntária, até como um ato profético, entendendo alguma coisa relacionada com o que Melquisedeque fez, praticou o dízimo lá. Então aqui a gente vê e depois Isaac, Jacó também tem um exemplo lá em Gênesis 28, 22, que Jacó também deu o dízimo. Lógico que também tem uma ação profética, anunciando a sua posteridade, que era Jesus Cristo, que viria da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vamos tirar aqui o ensino e o entendimento sobre o dízimo antes da lei. Então Abraão foi quem introduziu o dízimo, muito antes da lei. Quantos anos antes? 400 mais ou menos, 430, alguns pesquisadores colocam, mas o importante é que era muito tempo antes da lei. Então o dízimo já existia antes da lei. E Abraão é considerado o quê? Pai da fé. Agora a gente vai entrar num outro tempo aqui, que começa, vamos fazer esse início aqui, mas ele tem um fim, que é a lei. A lei foi instituída por Deus através no Monte Sinai. Deus deu a lei ao povo, né? Pediu para Moisés foi o representante, foi a pessoa que Deus usou para apresentar a lei ao povo, os 10 mandamentos, e depois algumas leis de ordenanças relacionadas à cultura, aos costumes, a questão do caráter, tudo que Deus queria que o povo de Israel vivesse dentro dessa lei. Essa lei existiu por um tempo ao povo de Israel. E como era o dízimo nesse tempo? Aqui é diferente desse tempo aqui. Aqui foi voluntário e aqui é o quê? Obrigatório. O nome já diz lei. Então, Abraão introduziu, mas Deus entendeu que era algo importante e continuou com a prática. Então, ele ratificou com Moisés
a permanência da prática do dízimo. E a gente vai ver isso na página 2. Na letra B ali, o dízimo no tempo da primeira aliança. Durante a lei de Moisés era uma obrigação ao povo. Então aqui já era um pacto, uma aliança que Deus, a primeira aliança, tá? Né? A primeira aliança, o primeiro pacto que Deus fez. E todas as leis e ordenanças, e o dízimo inclui-se nisso, era a expressão dessa aliança. Era uma expressão desse pacto. O povo respondia a Deus para concordar, celebrar esse pacto que foi firmado. Não era apenas um ritual, um mero ritual. Tinha uma expressão importante de pacto, de aliança, né? E ali em Números 18, não dá tempo de a gente ler todo esse texto, como também tem mais alguns ali, Neemias, Deuteronômio, você pode ler em casa com calma. Mas vamos entender o principal aí desse texto, para quem era, como era feito esses dízimos. A princípio, bem na primeira parte de Números 18, diz ali, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Então, Levi, quem conhece um pouco sobre a história e entende sobre os levitas? Quem eram os levitas? Alguém estudou já o Velho Testamento? Quem cuidava da administração do tabernáculo, a desmontagem, montagem, a questão até da música, de louvores, né? Enfim, eram os que ministravam, né? Faziam o serviço para a casa do Senhor, naquela época, o tabernáculo, né? Depois, mais para frente, o templo e tal. Então, os levitas eram que recebiam esses dízimos, porque eles não tinham parte na herança. Deus entendeu que eles tinham que receber dos demais uma porção para sustentar, né? Para serem sustentados. E eles davam também o dízimo dos dízimos, os santos dos santos. Eles recebiam, mas eles davam, né? Então, em Números, a gente resume aí que o dízimo é herança aos levitas pelo serviço, e eles ofertavam o melhor dos melhores. E existia um lugar determinado para ser colocado esse dízimo. Lá em Neemias 10 diz que, além do mais, traremos para os depósitos do templo. Ali já deixa bem discriminado o local de nosso Deus para sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moída e as nossas primeiras ofertas de cereal, de todos os frutos, do fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho, do azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos de todas as cidades onde trabalhamos. E Deuteronômio também complementa e nos mostra o lugar correto, que era o depósito do templo. Bem no finalzinho você lê ali: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Havia um lugar determinado por Deus, que era a câmara dos tesouros da casa de Deus, e depois que eles entrassem também na terra da herança. Mas o mais importante é a gente entender que aqui era uma obrigação, era uma lei, e eles tinham que praticar isso, senão eles não eram abençoados. E Deus deixa bem claro isso, lá na outra página, em Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Esse texto é importante a gente ler todo ele, porque a gente vai garimpar aqui e tirar revelações de Deus nesse texto. Quem pode ler esse texto de Deuteronômio 14, 22 a 29, todo ele, para a gente absorver bem aí? Alguém pode ler? Certamente darás os dízimos e todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor, teu Deus, o lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali for o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte,
ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém? Percebam então que na lei era algo obrigatório e condicionante, né? Para que teu Deus os abençoe, te abençoe. Então, estava relacionado. Se não fizesse, algo poderia sair de errado, né? Poderia não vir chuva, não ter colheita, pragas, alguma coisa nesse sentido. Então, na lei, era algo que foi instituído como obrigatório. Porque Deus estava preocupado com outras coisas além, que a gente vai ver num sentido literal, mas também espiritual. Eu gostaria que vocês grifassem algumas palavras que a gente vai destacar aí. Vamos ver. Comerá, lá na terceira linha, comerás os dízimos do teu cereal. Grife aí, cereal. Do teu vinho. Grife vinho. E do teu azeite. E primogênito. Coloca lá também. Vamos lá no final. Então virão o levita. Grifa lá. Quem mais? O estrangeiro. O órfão e a viúva. Então Deus tinha uma preocupação com essas classes de pessoas, e você vê isso em vários lugares da Bíblia, Deus se referindo e mostrando que Ele protege e quer cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Já viram isso, né? É uma classe de pessoas que Deus compra para Ele. Ele se coloca como guardião, né? Principalmente com essas pessoas aí. Lá no Salmo 146:9 fala assim: o Senhor protege os estrangeiros, ampara os órfãos e as viúvas. Então, na lei era obrigatório porque também Deus queria que esse povo, essas pessoas fossem abençoadas com esses recursos. Se Deus não colocasse como uma obrigação, será que o povo de Israel faria por livre e espontânea vontade? O que vocês acham? Não. Lembra quando Jesus foi questionado sobre a questão do divórcio? Né? Os fariseus, os saduceus chegaram para ele: Senhor, é lícito dar a carta de divórcio? O que Jesus falou? Que eles estavam se referindo à carta de Moisés. Lá Moisés fala que é para dar a carta de divórcio quando a mulher apronta, tipo de coisa e tal, né? Aí Jesus fala assim: não era assim no princípio. Não era assim, não era para ser assim. Mas por causa da dureza do coração, fazer o quê, né? Então dá. Mas não era para ser assim. Não, tirando para nós agora nosso estudo. Não era assim no começo. Mas, talvez por causa da dureza do coração. Então Deus falou, temos que fazer como uma regra, como uma ordenança. E isso vai virar um hábito. A tendência é virar um hábito. Quando você pratica, automatiza isso, né? E Deus abençoava esse povo, condicionando com essa questão do dízimo também. Agora vamos entender, no contexto literal a gente sabe muito bem quem eram os levitas, que eram os ministros da casa do Senhor. E hoje, quem são os levitas de hoje? Eu, você, nós somos levitas do Senhor, concorda? Porque ministramos para o Senhor. Toda vez que você serve a Deus, em qualquer ministério que seja, até lá no estacionamento, escondidinho, cuidando do carro, está servindo ao Senhor, está ministrando, né? Não para uma pessoa direta, mas está contribuindo em prol do reino de Deus. Você é um levita do Senhor. Como naquela época, você cuida do tabernáculo, que hoje é seu próprio corpo, né? Você é um tabernáculo ambulante de Deus. Você carrega Deus. Carrega o Espírito Santo de Deus e você anuncia e proclama Deus com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde, com o seu testemunho. E quanto mais você serve, mais ainda, né?
porque você é um levita do Senhor. Amém? Vocês entendem isso aí? Concordam? E se você ainda não é um levita, é convidado a ser. Tem trabalho para você na igreja em qualquer momento aí que você, eu quero, eu sou voluntário. Vão encaixar você para trabalhar. E Deus quer muito isso, para você se sentir realmente parte desse sacerdócio, né, de servir, desse ministério de servir. Estrangeiro. Antes de eu e você conhecermos a Deus, nós não éramos cidadãos do reino de Deus. Concorda comigo? Nós éramos estrangeiros. Muitas passagens falam isso. Paulo fala muito bem isso, que éramos estrangeiros. Agora somos cidadãos de uma pátria celestial. Agora a gente tem uma dupla cidadania, terréquea e celestial, né? Temos um pé em cada lado. A gente tem um pé na terra, mas um pé no céu, porque temos dupla cidadania. Estamos conectados com o Pai. Então, o estrangeiro de hoje é quem? É aquela pessoa que está lá fora, que ainda não faz parte da nação de Deus, do povo de Deus, da família de Deus. Conhece alguém assim? Você conhece vários, né? Que ainda não faz parte da nação escolhida por Deus, o povo escolhido de Deus. E Ele quer que você convide esse estrangeiro, porque Deus é preocupado com essas pessoas, com o estrangeiro, com a viúva e com o órfão, para que esse estrangeiro venha fazer parte. Você já ficou fora do país, do Brasil, morando em outro lugar, sem ter cidadania naquele lugar? É mais difícil, não é? Você se sente meio que um peixe fora d'água, um aquário, um peixe fora daquele aquário, né? Se sente sem aquela segurança, aquela proteção. Será que o que vai dar aqui? Então, Deus não quer isso, né? Quer que você tenha certeza que você tem a cidadania do reino dele. Quer que o estrangeiro entre no aquário de Deus. E no aquário de Deus, você recebe a ração. Já viu um aquário? Como é que é? O peixinho? Ele recebe a ração ali, fica só esperando, dá uma bicadinha e sai e desfruta da vida que Deus tem para ele naquele aquário. É assim que Deus tem a promessa para nós. Como diz lá em Mateus 6, não são preocupados com o que vou comer, beber, né? Porque eu vos alimento, vos sustento. Muito bem, então a gente viu o estrangeiro, que é a pessoa que está lá fora, que não faz parte da nação. Qual a outra classe de pessoas? Órfão. Quem foi adotado aqui sabe o que a gente está falando. O órfão não tem pai nem mãe, ou os dois, ou nenhum, ou um ou no outro, mas assim, ele é órfão. Ele é órfão, ele não tem quem se responsabilize, cuide dele, proteja, sustente, provê na vida dele. Na verdade, o órfão não conhece o pai. Você já foi órfão de Deus, porque você não conhecia o pai do jeito que a gente conhece hoje, né? Tem muitas pessoas lá fora também que não conhecem o pai, são órfãos do pai. Mais um convite que Deus quer que você faça. Trazer o estrangeiro e trazer o órfão, que são as mesmas pessoas, para conhecer o pai. Porque o sentimento de um órfão é qual? Para se colocar no lugar de um órfão. Quem já viu aqueles filmes que estão lá as criancinhas esperando para ser adotadas? E elas ficam lá meio tristes, esperando alguém, não aparece ninguém. Quando aparece, elas ficam pulando, se arrumam bonitinho. De abandono ou rejeição, né? No fundo, eles querem o quê? Um pai, uma família para pertencer. E na Bíblia a gente vê situações como essa. Lá no começo a gente já vê. Lembra quais foram os filhos de Abraão? O primeiro filho dele foi qual? O primeiro dele. E o segundo foi? Qual é o filho da promessa? Isaac foi o filho da promessa. É esse que Deus falou. É com Sara que você vai ter o filho da promessa. Mas Abraão, a gente já sabe da história, né? Abraão quis resolver nas próprias mãos e gerou quem? Através daquela serva dele chamada Agar, gerou Ismael. O que aconteceu com Ismael e com Agar? Foram abandonados, rejeitados. Não fique aqui, saia daqui. Uma dupla, pai, a mãe e filho, que foram para o deserto. Lembra que foram para o deserto, mas depois Deus prometeu que ia abençoar, ia cuidar, ia fazer 12 príncipes e tal. Deus não abandonou eles.
Mas para Abraão, eles perderam a referência. Ismael perdeu o pai. Sim, ficou órfão. Então, quando um filho é rejeitado, abandonado, o que acontece? E hoje a gente vê a consequência disso tudo. Ismael é pai dos árabes, pai também de uma nação grande, daí vem o islamismo. Depois Esaú também, com os edomitas, se mistura com os ismaelitas e virou uma nação que hoje persegue, odeia o povo de Deus, o povo que vem da descendência de Isaac. Por isso que essa briga hoje de islâmicos com os cristãos, com os judeus também. No fundo, Ismael está procurando quem? O pai. Eles querem conhecer o pai. Eles conhecem de uma forma, mas nós temos que orar e convidar eles a conhecer o pai como a gente conhece Deus, né, como pai, e Jesus Cristo, que eles não conhecem. Então a gente vê aqui duas classes de pessoas, o levita e o estrangeiro, o órfão, 4 pessoas já. A quarta é qual? A viúva. A viúva é quem? A viúva é aquela que não tem marido. E eu e você temos marido, não temos? Esse marido que a gente fala somos a noiva de Cristo. Como igreja, como irmãos, numa mesma fé, esperança e amor, somos noiva de Cristo. Temos um marido à porta, à espera, convidando já para bodas do Cordeiro. A gente vai celebrar esse casamento que já está prometido lá atrás. Mas tem muitos lá fora que ainda não é noiva, que é viúva, né? Que ainda não foi convidada a conhecer o noivo e a fazer parte do futuro casamento com esse marido. Futuro marido, entenderam? Então a gente está vendo isso numa perspectiva espiritual, não só literal. Vejam que o dízimo para aquela época e para hoje a gente faz ligação com isso. Que Deus usa os recursos para que a gente possa abençoar financeiramente esse povo, mas também evangelizar, né? Anunciar as boas novas do reino para que eles possam se tornar filho, né? Porque vai conhecer o pai, fazer parte de uma nação e ter o marido que é Jesus Cristo. Amém? Compreenderam? Então esses são os 4 tipos de classes de pessoas que a gente entendeu aqui, ó. Agora vamos ver, a gente vai voltar, né? Ver os elementos ali, trigo, vinho e azeite. Dízimo do cereal, quando você lê cereal, você entende por trigo. Do trigo a gente faz o quê? Antes do pão? A farinha, né? Então o trigo, quem já viu o pessoal colhendo trigo e debulhando o trigo, né? Batendo no trigo. Então o trigo ele sofre essa violência para que seja tirado dele os grãos ali e tal, e seja feita a farinha, e depois da farinha faz o pão. Então para obter o pão é necessário debulhar e triturar o trigo. Jesus é o trigo que se tornou o pão. Aonde a gente vê isso? Várias passagens, mas vamos numa específica. Abre na tua Bíblia em João 12, 23 e 24. Quem pode ler? João 12, os 2 versículos, 23 e 24. Se quiser anotar na tua apostila, não está anotado aí. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus estava se referindo é o quê? A ele mesmo, né? Ele é o grão de trigo, que ele precisava ser morto, cair no solo, ser plantado, para que ele pudesse gerar outros ramos ou outros grãos de trigo e virar uma massa, como é hoje, né? E assim tornar-se um só pão, um só corpo, como diz ali, ó. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque somos todos participantes do mesmo pão. Então Jesus, lá em Isaías 53, a gente lê lá que Jesus foi esse trigo que foi amassado, triturado naquela cruz, para que pudesse dar frutos. Entenderam? Para que virasse um pão, e esse pão agora a gente se torna um pão só, junto com ele. Como a gente celebrou hoje o pão e o vinho,
é esse pão. Nos tornamos um só pão. Como Paulo fala, por esta causa alguns de vocês estão doentes, por não discernir o pão. Não discernir o corpo de Cristo, não discernir a igreja. Quando a pessoa não tem discernimento da igreja, do corpo, que depende do outro, que estamos se relacionando, um ajudando o outro, quando você não tem esse entendimento, você não entende o corpo de Cristo. Não é só o elemento em si, você não entende a grandeza que é o corpo de Cristo e a importância que ele dá para isso. E o segundo item é qual aí? O vinho. O que faz? Quem já foi lá no Rio Grande do Sul e viu aquelas pessoas fazendo vinho? Antes de fazer o vinho, de fazer o processo da uva, né? De esmagar a uva. Já viram? Eles entram num tanque, num lagar lá e ficam amassando. Já viram isso daí ou não? Já. Descalço, mas eles lavam o pezinho antes, né? E ficam lá moendo e pisando, triturando. Até sair o suco ali daquela uva que depois se transforma em suco, ou em vinho, enfim. Mas qual que é a relação com espiritualmente falando, com o que Jesus sofreu, né? Jesus foi pisado, né? Por suas pisaduras fomos curados. Fomos já, né? Já fomos curados. Ou seja, você não precisa ficar doente. Já fomos curados. Interessante isso, né? A questão é a gente entender esse princípio, receber ele, crer nele, confessar ele e viver essa cura, essa saúde. E o terceiro e último aí, item que a gente sublinhou é qual? Azeite. Quando você fala em azeite, você lembra sempre em azeitona, azeite de oliva, né? Como é que é o processo para fazer o azeite de oliva? Também tem que prensar, né? Prensar, até sair, escorrer aquele azeite. E Jesus foi prensado. Lá no jardim de Getsemane, que tinha muitas oliveiras lá, ele recebeu uma pressão tão grande, que a Bíblia fala que ele chegou a suar sangue. Imagine, né? Ele foi prensado. E ele prometeu que depois que ele morresse e ressuscitasse, ele enviaria outro no seu lugar. Que é quem? O Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, né? Então, o azeite tem relação com o Espírito Santo. E o Espírito Santo aonde hoje? Na igreja. Para obter o azeite é necessário prensar as azeitonas. Jesus no Getsemane foi prensado. No Antigo Testamento também utilizava o azeite para ungir, né, as pessoas, como Saul foi ungido, Davi foi ungido com azeite, e para alimentar a menorá, que era aquele castiçal lá. E também na Bíblia a gente vê lá as virgens, 10 virgens, lembra? Que tinha que ter o seu azeite para o momento que fosse necessário. E nós somos ungidos em Cristo através do Espírito Santo. Para a gente finalizar aqui essa parte, os elementos trigo, vinho e azeite são entregues a essas pessoas, aos levitas, aos que trabalham para o Senhor, eu e você hoje, aos que não conhecem o Pai, estão lá fora sedentos de conhecer o Pai, aos que estão sem noivo, marido, aos que não são povo, ainda não têm a nação, não faz parte da nação, e elas se alimentam disso. Ou seja, isto aqui, esse dízimo aqui, é o Evangelho sendo pregado, é o verdadeiro alimento do reino, porque o reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Deu para compreender? Sim. Alguma dúvida? Alguém pode abrir Jeremias 31, 10, 12? Jeremias 31, o versículo 10 e 12. Antes disso, vamos só ler ali Jeremias 7, 5 e 7. Eu vou ler. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Isso está lá em Jeremias 7, 5 e 7. Agora, continua lendo Jeremias, alguém que possa ler Jeremias 31, 10, 12.
ouçam a palavra do Senhor com nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria, pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Amém. É o cumprimento, né? Vai ser o que vai acontecer. Isso até no reino milenar, que Deus já está se reportando aí. Tudo bem até aí? Passamos essa parte agora. Isso aqui é lei. Então a gente viu a lei tanto no contexto literal como no contexto espiritual, nessa perspectiva espiritual. E Malaquias também é usado, né, dentro da lei para dizer: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Arruma ali que eu coloquei errado. Caça eu coloquei, né? Casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso aí, você já conhecia esse versículo, é muito citado. Só que ele é citado de uma forma até ameaçadora. Eu não gosto muito quando as pessoas usam isso para ameaçar os irmãos. Porque se você cobra o dízimo, a oferta, usando Malaquias 3,10 aqui, e não alimenta a viúva, o órfão, o levita, o estrangeiro, você acaba sendo condenado por essa cobrança, né? Então você não pode cobrar isso se você não pratica isso. Então tem que tomar muito cuidado com essa forma agressiva de se falar do dízimo usando Malaquias 3,10. Malaquias 3,5 também fala disso, dessa questão da viúva, do órfão. E Deuteronômio também: maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. E todo o povo dirá: amém. Agora, a gente entendendo essa questão do dízimo e da lei, nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. Essa você sabe bem, né? O que diz lá em Efésios 2,8? Quem sabe de cor esse versículo aí? Somos salvos. Quem sabe esse versículo? Quem não sabe pode ler aí para mim. Efésios 2,8. Quem pode ler? Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pode continuar. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Tá. Então nós somos salvos pela graça. Através de quem? Da graça por meio da fé. Pai da fé, graça. É como se a gente pula isso aqui, ó. A gente não vive isso aqui. A gente não passou por isso, então a gente não vive isso. A gente sai de Abraão e pula para Jesus Cristo. Você não precisa passar pela lei, passar pelas obras da lei. Então, como ele diz lá, somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras da lei, para que ninguém se glorie. E que agora entra a igreja, antes não era a igreja, né? Então por isso que... Isso mesmo. Nós tínhamos aqui um tutor que cuidava do povo de Israel, chamado Lei. Quem sabe que é um tutor aí? Não sabe, né? Aquele que é responsável por cuidar de uma criança que vai crescendo até chegar o pai. Quando o pai chega, o tutor entrega. Ó, aqui, cuidei até aqui. Então a lei cuidou do povo de Israel até aqui. Agora Jesus é que assume, né? Ele fala: venham a mim agora, todos estão cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Então a gente vive nesse tempo da graça que é mais ou menos parecido com o tempo de Abraão. Era um tempo de graça aqui também. Não era um tempo de lei. A gente vive esse dízimo de Abraão. Não o dízimo de obrigação legalista, né?
um dízimo ou de ameaça, até Deus até condicionava, né, a obrigatoriedade, condicionando com as bênçãos. Por isso que ele fala, agora a gente vai avançar. Alguma dúvida sobre o dízimo na lei? Ficou claro? Vamos avançar e entrar no dízimo agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, e a gente vai ver o que Jesus falou sobre isso. O princípio do dízimo foi mantido por Jesus até hoje. Não no aspecto de legalismo, mas no princípio que ele quer nos ensinar. Ele quer dar algo mais profundo ainda. É como se aqui fosse pré-escola, aqui fosse a escola fundamental, e aqui já fosse uma graduação. Deus quer avançar o entendimento, né? E lá em Mateus 23, 23, ele fala para os escribas e fariseus. A primeira vez que a gente vê aqui, aliás, a única vez que eu vejo Deus até valorizando e elogiando assim, algo que eles faziam. Ele falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual eram os preceitos mais importantes da lei? Justiça e misericórdia. Algumas versões colocam até a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus estava falando lá para os fariseus: olha só, vocês dão o dízimo certo, como a lei fala, vocês praticam tudo certinho, porém vocês estão desprezando algo mais importante que isso, que é a justiça e o amor e a fé. Aí ele fala: vocês devem praticar essas coisas, essas são as últimas, né? Quando fala essas, sempre se refere ao último aqui, mas sem deixar de omitir, sem deixar de fazer aquelas. Ele volta e resgata o que eles vinham fazendo, ou seja, ele não aboliu o dízimo, né? Ele cumpriu o dízimo, porque Jesus é aquela semente que foi plantada como grão de trigo. Jesus é o dízimo de Deus para a humanidade. Compreende isso? Isso é muito profundo. E agora ele dá frutos, e nós somos o dízimo das nações. E se você vasculhar mais, aí Deus vai te dar várias revelações ligadas a isso. Então, Jesus estava aprovando que eles estavam dando dízimo, mas estava desaprovando a falta da justiça e do amor. Porque ele fala que sem isso não adianta fazer o primeiro. Não adianta dizimar, ofertar, sem viver a justiça e o amor. Lembra lá em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse todo o meu dinheiro para os pobres, sem amor, nada valeria. Então Jesus bate nessa tecla. E pede para que eles pratiquem essas coisas sem deixar de fazer aquelas. E agora, muitas pessoas, alguns alegam equivocadamente que essa orientação foi dada por Jesus para aqueles que estavam debaixo da lei. Mas isso não é válido para hoje. Eles estavam debaixo da lei, por isso não é válido para hoje. No entanto, todos os outros princípios ensinados por Jesus, que consideram válidos para hoje, também foram ensinados para aqueles que estavam debaixo da lei. Então, esse argumento não é válido. E a gente pode avançar um pouquinho mais lá em Hebreus 7. Hebreus fala muito sobre esse sacerdócio de Melquisedeque, que faz ligação direta com Jesus. E a gente vê ali, ó, no primeiro caso, qual o primeiro caso? Aqui, na lei, né? Quem recebia o dízimo são homens mortais. No outro caso, qual é o outro caso que está se referindo? A Jesus. É aquele que se declara que vive. Entenderam aí? Ou seja, agora você vive um tempo onde você não é obrigado a dizimar. Apesar de Jesus ter reforçado o princípio, ele manteve o princípio do dízimo. Mas agora muda a motivação do dizimar, não é mais um aspecto legal. Você não é obrigado a dizimar. Você tem o privilégio de dizimar. É esse entendimento que a gente tem que ter. Você tem que entender que agora você celebra a redenção. Você dizima não porque alguém está mandando, mas porque você quer reconhecer a grandeza do sumo sacerdote. É bem diferente, entenderam?
É que lá eles tinham que obedecer a lei para chegar a Deus, para ser salvo. Isso. Como ninguém chegou pela lei, ó, isso não serve mais. Não serve Deus mais. Não deu a lei da fé. Isso. E agora nós já temos garantido a salvação, antes de ter agora, né? Isso mesmo. E Jesus... Pela gratidão de já ter recebido de graça. Isso mesmo. E quando você tem esse entendimento que você recebe a graça, você é incentivado, você é conquistado por Jesus, você não fica mais esperando ele mandar fazer algo, você é compelido a dar. O amor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E ele é o sumo sacerdote que está diante do Pai intercedendo por nós. Então toda a oferta, todo o dízimo que você dá hoje, não é para homens, ou para instituições, ou ministérios. Antes disso, você dá para um sumo sacerdote que está no céu intercedendo. E ele usa isso em prol do reino. Entenderam? Se você tirar essa questão legalista que você tem que estar dando para homens, ou para igrejas, de placas denominacionais, você fica num espírito religioso de prática do dízimo. Num espírito de legalismo. De comprar. E isso é um terror. Porque você vai ficar com aquela mentalidade assim, se eu não der, Deus não vai me abençoar. Ou se eu não der, não serei abençoado financeiramente. Não é por causa da tua fidelidade que Deus te abençoa ou deixa de abençoar. É quando você entender que Ele é fiel. Quando você entender esse princípio que Ele é fiel com você, começando por aqui, com a salvação, você entende que você já é abençoado em Cristo. Você não depende de obras, de práticas, de fazer coisas para Deus te abençoar. Lógico que você vai obedecer os princípios, você não vai quebrar princípios. E que em Cristo, nas regiões celestiais, já somos supridos. Somos supridos. Isso é fundamental saber. E tudo isso Deus nos dá um manual, não sei se a Bíblia está aqui, um manual que nos garante tudo o que precisamos para sermos abençoados em qualquer área, não só nas finanças. Por exemplo, a gente ter saúde, o que mais que você quer ter aí? Vai falando o que você quer ter. Sustento. Finanças, né? Harmonia no lar. Paz, que é a harmonia no lar. O que mais você quer ter? Amor. Sabedoria. Vida eterna você já tem, né? Você quer ter um crescimento profissional também? Acadêmico? Você quer crescer nessas áreas para ser influência, para poder aproveitar esse disfarce para influenciar pessoas para o reino. Deus quer fazer isso. Te elevar para ser luz num lugar alto, para poder iluminar e ganhar pessoas para Cristo. Não para o seu egoísmo, para o seu reconhecimento, para dizer que você é o tal, né? Deus quer te prosperar na vida acadêmica, profissional, no trabalho, na empresa, como empreendedor. Para que tudo isso aconteça, crescimento, prosperidade em todas as áreas, o que você precisa? Isso aqui é resultado do quê? Da aplicação correta de princípios e meios revelados. Já foram revelados. Princípios e meios, quando se aplica de forma correta os princípios e meios revelados por Deus através da sua palavra, você obtém tudo isso aqui. E finanças não fica longe. Por isso que é importante você ter a prática da leitura diária, a meditação e orar a Deus para Deus te revelar o que você precisa fazer em cada área de sua vida para você viver isso, porque é a vida abundante que Deus promete, que Jesus promete. Amém? Então, a gente entendeu as 3 fases do dízimo, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Para concluir, está escrito ali. Na nova aliança você tem a compreensão do privilégio de dizimar, porque tem a revelação da redenção, a proclamação que Deus é o seu dono e o Senhor Jesus é rei e seu grande sumo sacerdote que vive e intercede por você nos céus. Abraão introduziu o princípio do dízimo pela fé, demonstrou honra, reconhecimento. Moisés ratificou como correto na lei. Jesus agora apresenta um conceito de forma mais profunda. E Paulo, nas suas cartas, repete isso de várias vezes. Vocês lerem em 1 Coríntios 8, que a motivação agora é outra. Qual é a motivação? Amor.
Eu gosto muito de uma ilustração, e essa ilustração fica fácil da gente entender. Quem tem filho adolescente aí? Quantos anos? 16 e tem mais de 13. 16. Tem o mais velho? 12 mais velho que 16? É filha? 17, pode botar 17. 17. 17, eu não queria pegar mais velho, mas 17 já dá pra namorar, né? Dá ou não? Já. O pai já deixa ou não? Deixa, mas ela não tá querendo muito, não. Como é que é o nome dela? Nikita. A Nikita, nome muito bonito. A Nikita é filha do Eduardo. A Nikita tem 17 anos e ela tá apaixonada, tá? Você não sabe, mas ela tá. Ela não falou pra você, falou só pra mãe. Porque a menina fala pra mãe, né? E a Nikita tá apaixonada Mas a Nikita ajuda em casa, ela estuda e ajuda no serviço da casa, só que tem dia que ela não tá a fim de ajudar. Concorda comigo? Vocês que são pais? Você tem câmera lá em casa? Não, eu também tenho filho adolescente, tem dia que não vai, né? Mas eles são uma benção. E daí o Eduardo fala: Nikita, vamos lavar essa louça aqui, varrer essa casa, porque tá difícil aqui, tá muito suja e precisamos organizar essa casa. E ela: pai, mas agora eu tenho que responder essas mensagens, tem que terminar esse vídeo, de ouvir esse vídeo. Eu quero ligar para minhas amigas, eu preciso sair. Sabe aquelas desculpas todas que elas dão? Enfim, ela tá reinando, né? Murmurando, né? Mas aí o Eduardo: não, você tem que fazer. E ela insiste, né? Quebra essa, pai, eu preciso sair, não sei o quê. Você faz, senão... Senão o quê? Não sai. O que mais? Ou senão não vai fazer. Não vai. Senão, eu pego o teu celular. Mas se eu não... Quem já ameaçou de pegar o celular do filho? Eu já peguei. Então, já pegou, é normal. Mas eu vou te tirar o celular por um tempo. É uma disciplina. Por quê? Porque ela não quer obedecer. Lembra? Tem alguma coincidência? Então, ela faz. Por medo de perder os benefícios, medo da disciplina do pai, medo até de levar umas varadas. Eu lembro que quando meu menino era pequeno, eu me obrigava a dar umas varadinhas com amor, né? Porque desobedecia. Mas não com ira. Eu já dei com ira, depois Deus me chamou a atenção, me chamou nas conversas. E não é por aí o caminho, vai lá e começa tudo de novo. Pede perdão e disciplina com amor. Mas como é que faz para disciplinar com amor? Não dá tão forte, deixar a raiva passar, né? Aí eu tive que respirar. Vem cá, filho, pai te ama, Cristo. Eu preciso te explicar que não é assim, tá? Sorrindo pro filho. Mas enfim, então ela obedeceu, a Nikita obedeceu. Legal? Ficou bonita a casa. Na semana seguinte, o Eduardo foi trabalhar, a mãe dela também, ninguém em casa, e só a Nikita em casa, e a casa aquela bagunça de novo, né? Que é um ciclo isso aí, né? Arruma e desarruma, e tava lá aquela louça empilhada lá na pia, casa suja pra varrer e limpar, vidro e tal. E ela, nem aí, os pais não estavam em casa mesmo, né? Nem aí. De repente, o pretendente dela, que é o fulano, que a gente não sabe o nome, manda uma mensagem pra ela: Nikita, queria passar aí pra te levar uma caixa de bombom, dizer que eu te amo, aquela coisa toda de namorado apaixonado. Deus, não passa aqui que a casa tá suja. O que ela faz? O que você faria? Mulheres, parabéns pelo Dia das Mulheres hoje. Você, naquela época, você era apaixonada pelo seu namorado, você casou. O que você faria? Eu ia marcar no Outro lugar, mas ele quer passar na casa e a mãe não deixou sair. E ele tinha que ser naquele dia, que é o único hora que ele tinha. Corre limpar, né, Rose? Corre limpar, limpa tudo e dá um jeito, mesmo ali, mas foi lá e limpou. Por que ela limpou? Qual era a motivação agora? Mudou um pouco? Mudou a motivação? Paixão. Quer mostrar pro namorado que ela é organizada, ela é prendada, ela é a futura mulher dele, então ela quer mostrar que ela quer honrar ele, quer entendeu? A diferença? Conseguem ligar com o que a gente está falando aqui? Sim. Qual que é a motivação agora? É o amor, você foi conquistado por Jesus. Você não quer deixar a casa bagunçada, entendeu? Em todos os sentidos. Você quer que quando ele te visite, tudo seja em dia. Porque você é a noiva de Cristo. Não mais por medo, por perder algo, disciplina, aquela coisa toda. Não funciona mais. Você é crescidinho já, né? Quando você era criança, tudo bem. Agora não precisa mais disso. E você agora
obedece a Deus naturalmente. Percebam que agora não fica mais uma relação contábil com Deus. Isso aí é terrível, relação contábil. Ele não quer uma relação contábil com você. Ele quer uma relação de amor. Você faz negócio, você não faz negócio com Deus. Você faz negócio com Deus nesse sentido, junto com Ele, para Ele. Mas você não faz troca com Ele, você não barganha com Deus. Eu faço e me abençoo, eu faço e me abençoo. Não é o caminho ideal. O caminho ideal é o amor. Então, Jesus é o alfa e o ômega. Concorda? Apocalipse diz isso. E o alfa é 1 e o ômega é 0. Quando você liga os dois números, o que dá? Tudo que a gente falou até agora. A verdadeira motivação, então, para dizimar é o amor. O propósito de Deus com os dízimos e ofertas é manter a provisão da igreja. Tudo que é feito em prol do reino, para as pessoas que já fazem parte da igreja e para aquelas que estão chegando. O dízimo era obrigatório na lei de Moisés. Hoje não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Entretanto, no Novo Testamento, o princípio do dízimo foi mantido por Jesus com outra motivação, que é o amor. Amém? Eu tenho o privilégio, assim, para mim é uma honra, que eu sou da tesouraria da igreja. Então, há já muito tempo, já desde 2008, 2009. E nesse tempo todo que a gente acompanha as finanças da igreja, a gente vê como tem pessoas generosas na igreja, tem um coração generoso para ofertar. Ao mesmo tempo, a gente vê onde isso é investido, porque a gente faz uma contabilidade, a gente lança cada nota, cada ticket, cada recibo que entra é informado, né? A gente acompanha isso e é prestado conta e tem um aval do pastor presidente, que é o pastor Jefferson, que acompanha as finanças da igreja, o que é feito com cada valor que entra das ofertas e dízimos. Então, eu posso dizer para você assim, com autoridade, com firmeza, que é levado muito a sério isso, tem muita seriedade nisso, tem muita integridade, muita honestidade nisso. Se não fosse assim, eu não seria tesoureiro e não estaria nem nessa igreja. Eu teria vazado, porque eu lembro quando eu entrei, era a minha primeira preocupação. Vão pedir meu dinheiro, vão querer roubar o meu dinheiro. Tudo aquilo que a gente ouvia falar, né? E não sei por que Deus falou, você vai ser tesoureiro então. Porque você está criticando tanto assim. Então tem uma responsabilidade grande, ao mesmo tempo um privilégio, porque a gente vê, nossa, como esse fulano abençoa o reino de Deus e como ele prosperou. Porque a gente, eu não vou citar nomes, né? Mas a gente compara, nossa, antes era assim, agora é assim. A gente vê famílias... Não precisa entrar em detalhes, mas é assim, vai acontecer com você. Aconteceu com muitos, vai acontecer, vai ser natural, é o processo de crescimento natural, quando você aplica corretamente os princípios e leis revelados. Então, e a gente vê famílias sendo abençoadas no contexto literal também. Por isso que é importante o GA. Quem faz parte de GA aí? No GA a gente vê muitas famílias que passam dificuldades financeiras e também em outras áreas. E aborda o líder fica a par disso. O grupo se movimenta em prol disso, mas quando não consegue, pede o socorro da igreja, que automaticamente provê na vida daquela família. Ou é uma cesta básica, um remédio, um tratamento, é algo importante para aquela situação. Lógico, desde que a pessoa está entendendo e aplicando corretamente os princípios. Agora, a partir do momento que ela está quebrando princípios, ela é levada a um aconselhamento e orientada a viver corretamente os princípios. Lembra a história do peixe e da vara, né? Você dá o peixe uma vez e depois vai explicar como é que usa, depois dá a vara e explica como é que usa a vara. E tem pessoas que ficam mal acostumadas, né? Conhecem pessoas assim, né? Mas aqui na nossa igreja eu creio que não tem pessoas assim. Mas enfim, para vocês entenderem que literalmente as pessoas com dificuldades são ajudadas, abençoadas através das suas ofertas e dízimos. Mas espiritualmente, que eu acho que é o mais importante ainda, que vem antes disso, antes de tudo. Que é alcançar o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão lá fora e não conhecem ainda o reino de Deus. Esse é o papel como participante nesses recursos, entenderam? Verdadeira religião. É essa a verdadeira religião que Jesus fala lá em Tiago 2,7. Que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não só literal, mas também espiritual. Eu gosto muito de uma outra ilustração, para a gente finalizar essa aula. E vai ficar como tarefa você ler o restante da apostila e completar. Daí na aula que vem só confere, tá? Vou finalizar com uma outra ilustração, para que fique bem firme na tua mente a verdadeira motivação, que é
A gente já viu uma ilustração que é da Nikita. Agora vamos ver uma outra ilustração. Conta uma história que não está na Bíblia, mas que vamos usar personagens da Bíblia para isso. Que Jesus estava dando com seus discípulos. E estavam caminhando beira Rio Jordão. Essa história não está na Bíblia, tá? Para depois você não ficar repetindo isso e o pastor falou, não, isso não existe na Bíblia, é só uma história para a gente tirar um ensino relacionado ao tema. E Jesus andando com seus discípulos, e ele falou para todos, cada um pega uma pedra e me siga. Cada um pegou uma pedra e seguindo Jesus, obedecendo, né? Agora que nós chegamos nesse ponto do rio, joga essa pedra no rio. Aí todos jogaram no rio. Aí Jesus deu um tempinho e falou, agora eu gostaria que vocês fossem lá e pegassem essa pedra de volta. Cada um procurou essa pedra e essa pedra que eles pegaram se transformou em ouro. Ouro puro. Brilhava assim, ficava um espelho. Ouro. Teve uns que jogaram uma pedrinha pequena, outros jogaram uma pedra média, outros jogaram uma pedra maior. Enfim, uma história que não está na Bíblia, tá? Aí Pedro olhou a pedra de João. A pedra de João é maior que a minha, né? Aquela coisa toda já começou a gerar puxa, se eu soubesse, né? Olha lá o tamanho da pedra de ouro dele e tal. Mas foram faceiros com a pedra. Me sigam. E foram seguindo. Aí Jesus fez de novo a prova. Agora peguem outra pedra. Aí, né, todo mundo já... Aí Pedro, principalmente, que tinha olhado a pedra de João, que era maior, foi lá, no impulso, já pegou aquela pedra grandona, assim, que não conseguia nem erguer direito, só esperando o comando. Aí Jesus falou, podem jogar na água. E jogou meio que se arrastando e jogou a pedra. Aí Jesus falou, agora vão lá e retira essa pedra de dentro do rio. Todo mundo foi lá e retirou a pedra. Só que dessa vez a pedra não se transformou em ouro. Era a pedra mesmo, a pedra que eles jogaram. Ficaram com a pedra e Jesus falou, tudo bem, agora me sigam com essa pedra. Aí Pedro olhou para todo mundo e com aquela pedra e foi levando a pedra. Moral da história. Falam vocês agora. Quando você faz as coisas por interesse, você não vai ter nada de novo. Isso, Deus faz a leitura do coração. Qual é a motivação de você seguir a Cristo? Se o interesse for só esse, de barganhar, de receber em troca as bênçãos deles, você vai ser desapontado, vai se decepcionar no momento mais cedo ou mais tarde. E Deus faz a leitura, Deus é expert nisso. Então fique sempre lembrando disso, que essa é a motivação de você contribuir, dizimar, enfim, o amor, por tudo que Ele fez por nós. Amém? Glória a Deus, tarefa ler a apostila, completar e decorar quantos versículos? 2 versículos. Vamos orar finalizando a aula. Querido Pai, nosso Deus, te louvamos pela Tua palavra, pela fonte de recursos que o Senhor é em nossas vidas e na igreja e no Teu reino, Pai. Queremos ser usados por Ti, Pai, para influenciar vidas lá fora, o órfão, a viúva, o estrangeiro, Pai, que precisam fazer parte do Teu povo e querem fazer parte do Seu povo, e o Senhor tem o desejo que isso aconteça. Por isso, Pai, nessas áreas de finanças, Pai, que o Senhor possa revelar a cada um Teus planos, Teus propósitos, e trazer essa prosperidade, Pai, que o Senhor fala na Tua palavra, que é uma ausência de toda necessidade e um desprendimento, Pai, para poder investir no Seu reino, Pai. Tira toda a ganância e a avareza do coração de cada um de nós, Pai, que a gente possa realmente praticar essa generosidade com liberalidade, espontaneidade, através do amor, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.